7h51, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também tiveram redução nesse primeiro semestre aqui no Amazonas. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Até junho de 2019, houve uma redução de 81% nas notificações de Zika, com 62 casos esse ano, contra 337 no mesmo período de 2018. A dengue reduziu 44%, com 2.381 casos notificados em 2019 e 4.260 em 2018. A chikungunya caiu 18%. Foram 134 casos em 2019 contra 165 notificações no ano passado. Segundo o levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o LIRA, o estado apresenta médio risco para a dengue. O estudo demonstrou que 45 cidades amazonenses têm a presença do Aedes aegypti. A recomendação é evitar o acúmulo de água, que pode servir como depósito de ovos do mosquito. E a poluição de igarapés é algo que ocorre há anos aqui na capital. Infelizmente, é muito comum ver lixo espalhado em áreas alagadas. A quantidade fica ainda mais visível nessa época de cheia, o que também aumenta o risco de contaminação através de materiais e água contaminada. Água e lixo. Muito lixo. Em época de cheia, é comum ver esse tipo de cena na capital. Pessoas que construíram casas ao redor dos igarapés são as mais propícias à contaminação. Intoxicações, alergias e micoses são alguns dos problemas. O diretor de assistência médica do Hospital Tropical fala sobre os riscos que a população corre ao estar próxima a áreas contaminadas. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão no grupo de alerta. Há inclusive o recuo da água das enchentes, a água pode estar poluída, com um cheiro ruim. Isso pode gerar a produção de gases tóxicos que, se forem inalados, podem causar problemas respiratórios e até neurológicos, as doenças alérgicas, as doenças de pele, né, que são muito comuns também nesse tipo de situação. O médico infectologista também explica sobre os danos que o material contaminado causa durante o ciclo de contaminação e que o problema não é uma característica apenas da capital do Amazonas. E esse material contaminante, ele vai causar danos nessa água superficial e também pode causar dano na água subterrânea, né? Ou seja, pode prolongar ainda mais esse ciclo de risco à saúde das pessoas. São pelo menos 36 igarapés em Manaus atendidos pelo Serviço de Limpeza Pública. Apesar da ação diária da equipe, não é suficiente para combater a quantidade de lixo. Em média, é retirado cerca de 887 toneladas de lixo por mês dos igarapés de Manaus. Essa área aqui que nós estamos, na Avenida Brasil, já é comum quem vai passando de carro encontrar cenas como essa aqui, da limpeza pública. Todo esse material que está sendo agora retirado daqui desse igarapé poderia ter sido reciclado, mas agora que está contaminado, o destino dele é ir para o aterro sanitário. Marlon é coordenador da equipe de limpeza. Segundo ele, o trabalho muitas vezes é ignorado pela população, que não faz a coleta seletiva devidamente e até descarta eletrodomésticos nas áreas. A comunidade em si, eu acho que ela não acompanha, né, o nosso trabalho. Porque toda vez que a gente chega aqui, a gente tira geladeira, fogão, bicho morto, tudo sai do meio desse lixaral aí. Vocês demoram uma semana para limpar e quanto tempo demora para ficar sujo de novo? Não chega nem um dia. Se a gente limpar agora de manhã, se terminar agora de manhã, se voltar aqui à tarde, você vai ver que tem o dobro ou mais de lixo que a gente chega a tirar. O acúmulo de lixo traz problemas de saúde para o meio ambiente como um todo. Fábio Araújo é coordenador de educação ambiental e dá soluções para a coleta ter efeito positivo. Esse material, como a gente está vendo aqui,
A maioria deles são materiais reciclados que foram descartados irregularmente. Aí a primeira chuva que dá, esse material acaba indo tudo para o igarapé. Já depois que está no igarapé, ele é contaminado e por estar contaminado já não pode ser aproveitado. Seja em época de cheia ou não, o importante é ter sempre consciência dos impactos que um material descartado indevidamente pode trazer. E em casos de contaminação, é preciso procurar ajuda médica. Mas o que se orienta é que se evite tanto quanto possível o uso dessa água. E ao menor sinal de que as pessoas possam ter uma doença febril, uma doença diarreica, um comprometimento da pele, das mucosas, é procurar assistência médica o mais próximo possível da sua residência e no mais curto espaço de tempo possível. E você lembra dos profissionais cubanos que foram desligados do programa Mais Médicos? Agora, o governo federal trabalha em reincorporá-los para que voltem a atender no Sistema Único de Saúde, no SUS. No fim do ano passado, eles foram desligados após o rompimento do acordo entre Brasil e Cuba. Isso aconteceu após o presidente Jair Bolsonaro criticar a qualificação dos profissionais cubanos. O governo deve editar, até agosto, uma medida provisória com as mudanças no programa Mais Médicos. A mudança prevê que esses médicos voltem a atender por 2 anos. Terminado esse prazo, eles precisariam passar por uma revalidação do diploma, que é aquele revalida. Desde a saída dos cubanos, o governo federal tem tido muita dificuldade de preencher as vagas com os médicos brasileiros, principalmente em áreas pobres e distantes dos grandes centros urbanos, como é o caso do interior do Amazonas. A maior parte das vagas aqui do nosso interior ainda não foi preenchida, justamente por isso. Poucos médicos se candidataram, as vagas estão disponíveis, enquanto isso a população continua desassistida, né? Não tem nenhum tipo de atendimento médico. Em algumas cidades, apenas quando tem um enfermeiro para dar esse suporte de atenção básica. E por conta disso, por conta de não conseguir os profissionais, o governo que tinha colocado esses médicos cubanos para fora, agora vai atrás deles para que eles consigam dar esse atendimento inicial para as pessoas que precisam tanto, principalmente nas áreas periféricas e no interior. E ontem o presidente Jair Bolsonaro declarou que vai indicar um ministro evangélico ao Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita em um culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Bolsonaro ainda acrescentou: o Estado é laico, mas nós somos cristãos. Durante seu mandato, o presidente vai poder nomear 2 ministros do STF, um para substituir Celso de Mello e outro para ocupar a vaga de Marco Aurélio Mello. Eles terão de se aposentar em 2020 e 2021, respectivamente. E no Senado, o projeto de lei que regulamenta a demissão de servidores públicos concursados por desempenho ruim no trabalho já pode ser apreciado no plenário. Um requerimento de urgência tenta evitar que o projeto passe por 2 comissões e vá direto para a avaliação dos 81 senadores. Ontem, essa proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS. A demissão de servidores estáveis está prevista na Constituição desde 1998, mas nunca foi regulamentada. Pela proposta, o desempenho funcional deverá ser apurado anualmente por uma comissão avaliadora e os servidores terão direito à ampla defesa. Produtividade e qualidade serão alguns dos fatores avaliativos. E os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas foram surpreendidos ontem com vários projetos do governo envolvendo o controle de gastos, que devem ser votados antes do recesso previsto para a semana que vem. Os parlamentares ainda terão pela frente a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que também precisa ser concluída até o fim dessa semana. O governo enviou 8 projetos à Assembleia. A maior parte deve tramitar em regime de urgência para serem votados até o fim desta semana. Segundo o secretário de Fazenda do Estado, a ideia geral é montar estratégias que não comprometam muito o orçamento nos próximos anos, como corte de gastos e autorização para realocar recursos. E é isso que a gente está construindo junto com a Assembleia. Na verdade, não é tirar de um lugar para colocar em outro. Na verdade, é realocar de uma maneira racional e adequada. A principal preocupação é a crise na saúde. O FTI entrou mais uma vez na conversa e o destino da verba pode sofrer alterações de novo. Acontece que esse fundo do FTI, ele tem muitos recursos vinculados.
são orçamentos carimbados e que não puderam ser utilizados em sua totalidade no remanejamento para a saúde como nós prevíamos no início do ano. Então, no decorrer do ano, a gente viu que houve sim um superávit orçamentário, mas não o quanto nós prevíamos, tendo como base o ano passado. A economia não se comportou como nós prevíamos e a gente viu que tanto a saúde da capital quanto a saúde do interior precisa realmente desse novo apoio dessa Casa Legislativa, desse trabalho em conjunto com o Poder Executivo. As discussões continuam até os textos serem colocados em votação. Entre as propostas, o governo estuda a possibilidade de não dar reajustes salariais aos servidores e limitar o teto de gastos para os próximos anos. E a gente tem uma preocupação, tanto a Assembleia quanto o governo, de garantir que a população seja atendida, em especial nos serviços básicos, na área de saúde, educação e segurança pública. Mas a oposição considerou o tempo curto para discutir matérias importantes. Essa mensagem deveria ser mais estruturada, mais estudada, trazer números, qual o real impacto que vai ocasionar a reforma que ele está propondo. O encontro fez com que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse adiada. Passou de quinta para sexta. O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos já está pronto e deve sofrer apenas algumas modificações solicitadas pelo governo. Mas os parlamentares garantem que essas mudanças não interferem nos repasses. O orçamento previsto para o ano que vem é de cerca de 18 bilhões de reais e a LDO deve definir como os recursos para 2020 devem ser divididos entre os poderes. O tempo da LDO já está pronta para ser votada e analisada. Não há mais o que debater na LDO, a não ser o momento, claro, que ela chegue no plenário para ser deliberada. Então, não atropela a LDO. A LDO está pronta para ser votada já há quase uma semana. Entre as mensagens do governo enviadas à Assembleia, uma delas suspende a contratação de terceirizados e a realização de concursos públicos até 2021. Essa é uma das medidas do governo para garantir a folha de pagamento. Hoje, os gastos com pessoal estão no limite do que é autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ultrapassar esse limite, o Estado pode ter as contas bloqueadas. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco para falar que o Paulo Guedes é o novo presidente do Conselho Deliberativo da Suframa. Será que isso é bom para a indústria? A gente vai discutir esse assunto no Direto da Redação. Tem ainda a oportunidade de cursos no Detran. Então não sai daí que eu volto já já.